Uma boa tarde a todos, a paz do Senhor. Nessa tarde, Deus me leva a meditar na sua palavra sobre a vida de Noé. A palavra de Deus nos diz que Noé era um homem justo e perfeito e andava com Deus. Queridos, Deus, vendo que Noé era justo, chamou Noé para que construísse uma arca, porque Deus não estava contente com o ser humano sobre a face da terra, e Deus iria destruir com o dilúvio. E Deus pede para que Noé faça uma arca, e Noé simplesmente obedece à voz de Deus. Talvez Noé, construindo a arca que o Senhor tinha pedido, Noé agora olha para o céu e não vê nenhuma nuvem. Ele podia parar, meditar um pouco e começar a questionar com Deus: Senhor, mas não vai chover. Não, simplesmente Noé obedece à voz de Deus e continua construindo a arca. Talvez você está se perguntando, missionário, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer para você não ficar muito questionando sobre o que Deus te manda, sobre o que Deus te pede, que você simplesmente obedeça à voz do Senhor, teu Deus. E Noé constrói a arca e depois Deus envia o dilúvio sobre a face da terra, na qual a família de Noé foi salva ali daquele dilúvio. Homem de fé, porque a palavra de Deus no livro de Hebreus 11, versículo 1, o Senhor nos diz que sem fé, que fé é as coisas que não se vê, mas que se espera. É aquilo, queridos, que nós não vemos, mas que nós estamos esperando. Uma porta de emprego, uma cura. Nós ainda não estamos vendo a cura acontecer, mas nós estamos esperando através da nossa fé, através da nossa perseverança. E é fé que temos que ter nos últimos dias. Nos últimos dias, nós temos que ter fé. Às vezes, as pessoas hoje não têm mais fé. Eles querem que tudo aconteça imediatamente. Para Noé construir a arca, houve um tempo. A palavra de Deus ainda me leva a meditar junto com você no livro de Gênesis 22, versículo 1. A palavra do Senhor nos diz que Deus chamou a Abraão, que Deus estava provando Abraão. E Deus disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor diz: olha, Abraão, pega o teu filho, o teu único filho Isaque, que Abraão tinha, para sacrificar Isaque. E eu vejo Abraão obedecendo a voz de Deus. Então você quer vitória? Você quer vencer? Obedeça a voz de Deus. Tenha fé, tenha ânimo, tenha coragem. Na vida de Abraão não foi fácil pegar o seu filho Isaque, a quem ele tanto amava, e levar à terra de Moriá para oferecer. Mas Abraão obedeceu, e através da obediência, Abraão teve vitória, porque Deus disse a Abraão: não faça isso com o moço, porque eu sei que tu verdadeiramente me ama. Ainda no livro de Daniel, nessa tarde Deus me leva somente para falar de fé. No livro de Daniel, a palavra do Senhor nos diz que o rei Nabucodonosor tinha feito uma estátua de ouro linda, e ele queria que todos o adorassem, que todos prostrassem, que todos ali, quando ouvissem o som da buzina, do pífaro, o som dos instrumentos, que se curvasse diante da estátua de ouro para adorar. Mas a palavra de Deus nos diz que ali existiam 3 jovens que serviam ao Senhor, que eles não obedeceram à voz do rei Nabucodonosor, mas eles obedeceram ao Senhor. Eles disseram: ó rei, o nosso Deus, a quem nós servimos, ele nos livrará das tuas mãos, ó rei, e da fornalha também. E diz a palavra de Deus que esses jovens, eles não adoraram aquela estátua. E por isso, num ato de fé, de confiança no Senhor, eles tinham fé que mesmo na fornalha, Deus iria livrar, como livrou daquele fogo. Deus vai te livrar da mão dos inimigos. Deus vai te abençoar grandemente. Tome posse na palavra de Deus.
Tenha fé. A palavra de Deus nos diz também, ainda no livro de Daniel 6, que ali qualquer pessoa que fizesse uma petição durante 30 dias seria lançado na cova dos leões. Daniel, ele teve fé. Ele esteve na cova dos leões, mas ele tinha fé de que Deus iria livrar, como Deus livrou, fechando a boca dos leões. Eu quero te dizer, amigo, que Deus vai fechar a boca dos teus inimigos, que Deus vai exaltar a tua vida, porque a palavra do Senhor nos diz: agindo eu, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá sobre a tua vida? Toma posse da palavra de Deus e a receba, porque nessa tarde Deus me leva a te dizer que você tem que ter fé. Pedro, a palavra de Deus nos diz que Pedro, ele teve fé. Ele estava andando sobre as águas quando o Senhor Jesus disse: Pedro, vem, sou eu, não temas. Pedro estava indo num ato de fé, mas de repente Pedro começa a olhar aquelas águas imensas, o vento forte batendo, e ele começou a desanimar, ele começou a desacreditar, porque Pedro, ele chega a afundar no meio dos problemas, no meio do vento forte. Eu quero dizer para você, não se afunde. Tenha fé, tenha confiança e continue caminhando nos caminhos de Deus. Não sei o porquê, mas Deus me leva nessa tarde a dizer para você que você tem que ter fé, que é através da fé que você vai obter a tua vitória, que é através da fé que você vai ser vitorioso, que é através da fé que Deus vai exaltar a tua vida, que é através da fé que nós temos que ter no Deus que nós servimos, que criou os céus e a terra, e que todo o poder foi dado a Ele, e que não existe um outro. Às vezes, alguém está olhando para você e já está rindo da tua derrota. Os filhos de Israel, quando estavam em frente ao Mar Vermelho, ali, eles desanimaram. Eles disseram: olha, Moisés, por que tu nos trouxeste até aqui para nós morrer? Ali eles estavam sem fé, mas Moisés, um homem de Deus, que conhecia Deus, de repente o Senhor disse: Moisés, porque clamas a mim, diga aos filhos de Israel que marcha. Moisés tinha fé, e através da fé que nós obtemos a vitória. E os filhos de Israel não pereceram, porque Deus abriu as portas, porque Deus abriu as portas para eles caminhar, porque Deus, querido, abriu o Mar Vermelho, é uma porta aberta, é uma porta da vitória, que eles passaram do outro lado. Digo para você com toda a certeza, com toda a confiança nessa tarde, que você irá cantar o hino da vitória do outro lado. Levante, erga a tua cabeça, tenha um ato de fé e prossiga nos caminhos do Senhor, porque Deus é contigo. Fica na doce paz do Senhor e tenha fé. Amém.